horários agora. Espero que todos vocês estejam bem, né? E então vamos para a nossa penúltima aula do ano letivo do desafio, penúltima aula de redação, né? Num horário mais cedo, aula número 30. Né? Hoje eu estava brincando, hoje trintou, né, gurias? Trintou. São 31 semanas já que a gente está aqui, né? Eu lembro como se fosse ontem, o dia que a gente completou 20, né? Passar muito rápido. E agora, final para o nosso Enem, né? Então, a aula de hoje, antes de tudo, peço que vocês assinem ali as notas compartilhadas. Se vocês não assinaram, botem o nome de vocês, tá? Para registrar a presença e para a gente fazer as notas depois. A monitora você acabou de chegar. Oi, Letícia. Então, e além disso, não esqueçam de Facebook, YouTube, tá tudo lá, as notícias, informações importantes, inclusive tá travando muito o áudio e o vídeo. Peraí, gente. Só um minutinho, gente. Ai, ainda tá travando, gente. Tá aqui. Vou ter que mudar essa. Então tá, né, gente? Finalmente vamos conseguir fazer a nossa aula, tá? Vamos ser um bom... Aliás, tempo a gente tem de sobra, né? Hoje que a aula foi antecipada, né? Que bom que a gente tinha tempo hoje para resolver os problemas. Mas vamos lá. Lembrando, hoje nós estamos na nossa aula número 30, né? Já chegamos à nossa aula número 30, nossa penúltima aula de todo o ciclo, né? Que começou lá em maio, é verdade. Já são quase, assim, mais de 7 meses a gente está, né, toda nessa função, e a gente sempre estudando e tudo mais, e a gente fica muito feliz, né, que depois de todo esse tempo a gente ainda tem a sala com bastante gente. Aí o pessoal mandando redações e tudo mais, tá? A aula de hoje, ela vai ser sobre uma questão que a gente já tinha discutido, como praticamente todas as nossas questões que a gente está trazendo desde setembro para cá. Ele é um tema que a gente já tinha discutido, né, sobre ele, falado sobre ele nas aulas da professora Júlia, na aula 13 e na aula 19, lá por setembro, outra por julho, né? E é uma questão que é muito importante, é um problema que vocês têm apresentado bastante nos textos de vocês, que é a dificuldade da argumentação, tá? E hoje a gente vai tratar aqui justamente das estratégias que a gente usa justamente para desenvolver a nossa argumentação no texto dissertativo argumentativo, né? Texto dissertativo argumentativo. A gente já está falando justamente de argumentação, tá? A gente vai dissertar, a gente vai discutir uma argumentação no texto dissertativo argumentativo, tá? Como o próprio nome já diz, tá? Então, e a gente precisa realmente reforçar esse ponto que vocês estão tendo uma dificuldade, né? Porque ele é muito importante para o desenvolver total do texto de vocês, né? Vocês trazem os argumentos, nisso vocês trazem os argumentos bem, mas nem sempre vocês estão desenvolvendo, aprofundando bem esses argumentos. Quem que nunca pegou a correção lá no e-mail, depois que a gente mandou, e aí viu ali, essa ideia aqui está boa, mas precisa ser mais aprofundada, explica melhor. A gente sempre bota uns comentários assim, né? Sempre, sempre. Não tem texto que a gente não bote isso.
né? A gente sempre pede que vocês melhorem. E a gente notou desde as últimas correções que isso estava persistindo e que também já faz um tempo que a gente não reforça essas estratégias, né? Já desde setembro, foi a última aula que a professora Júlia deu sobre isso. A aula de hoje ela vai ser mais ou menos um compilado, né, dos conteúdos que a Prof. Ju tinha dado já naquelas outras aulas, com algumas ideias novas, algumas coisas novas que eu vou trazer para vocês, obviamente, tá? E com certeza, né, com as análises de textos de outros anos, que a gente sempre faz, né, tudo de modo a treinar, né, e praticar bem a redação de vocês. Bem, como eu sempre trago, mas hoje na aula é mais do que importante, porque a gente está voltando a nossa atenção para a argumentação, né? É um conteúdo um pouco mais complexo, mas é importante, né? E a gente tem, no momento que a gente fala da argumentação, a gente está falando da estrutura do texto como um todo, da nossa redação como um todo. Então, tem que recapitular, né, é importantíssimo. Lembrando, o texto dissertativo argumentativo é o texto que a gente faz a defesa de um ponto de vista, ou seja, a gente traz os nossos argumentos a partir de um ponto de vista, de um tópico, de um tema em específico, e a gente traz as nossas ideias a partir daquilo ali, a gente traz para a discussão, a gente propõe uma discussão a partir daquele tema principal, e a gente dá o nosso ponto de vista sobre aquela questão. Tem aquela temática, aquela coisa, tudo aquilo que está envolvido com o nosso texto, tá? A gente traz a nossa posição. Lembrem que tem essa questão pessoal na hora de escrever a redação de vocês. E ali, na introdução, que é onde a gente... a introdução a gente geralmente deixa para o primeiro parágrafo, geralmente tem que deixar para o primeiro parágrafo, obviamente, né? E ali onde a gente vai apresentar a nossa tese e os nossos 2 argumentos que a gente usa para, né, estruturar o nosso texto. A tese realmente é a nossa ideia é a nossa ideia geral principal, né, para o nosso trabalho. E só um minutinho, gente. E os nossos argumentos, né, que são de fato aquelas ideias que a gente vai realmente apresentar, né, e defender o nosso ponto de vista a partir desses 2 argumentos que a gente escolhe colocar na nossa introdução. Ali no desenvolvimento, que é a parte que vocês justamente estão um pouquinho, né, não estão avançando tanto, que é a questão do desenvolvimento, que é onde vocês deixam para aqueles 2 parágrafos centrais, né? Tem gente que muda, faz 3, né? A gente geralmente diz de 4, no máximo 5, né? Mas o bom é fazer 4. Deixa os 2 parágrafos do meio do texto para fazer o desenvolvimento. E ali é justamente nesse desenvolvimento que vocês não estão avançando tanto. Por quê? Porque ali como vocês apresentam já na introdução os argumentos, as ideias que vocês vão desenvolver, vocês apresentam ali muito bem, né, brevemente, como deve ser, e chega no desenvolvimento e vocês fazem essa apresentação brevemente de novo. Fica quase com um repeteco. Muitas vezes vocês não trazem uma informação nova, né, uma coisa mais profunda sobre aqueles argumentos que vocês escolheram para desenvolver, que vocês botaram lá na introdução de vocês, tá? E aí fica difícil porque pesa numa das competências que a gente vai ver agora. E na conclusão, né, se não fez, a introdução pode até estar boa, mas se não fez um bom desenvolvimento, né, não aprofundou a discussão sobre aqueles argumentos que a gente escolheu, sobre aquelas hipóteses, não adianta, a conclusão ela não vai ficar boa, né? A conclusão precisa, né, do bom funcionamento do desenvolvimento do texto. Ela depende completamente do todo do texto. É como eu digo para vocês desde a primeira aula, né, o texto é um sanduíche, né? Cada parte, uma depende da outra, né? Não tem como vocês escreverem texto sem introdução, ou sem conclusão, ou sem desenvolvimento. Tudo está muito interligado. Então, tudo tem que estar muito parelho. Não pode estar uma introdução boa, um desenvolvimento ruim e a conclusão péssima. Não, gente, não. Tem que ser uma coisa parelha, retinha, bem organizada. Vamos adiante. Gente, como não estava dando problemas na gravação, não esqueçam de, né, podem ir mandando as dúvidas conforme vocês vão tendo aí, ou podem deixar para os 15 minutos finais, que eu, a Letícia, a Mirella e a Júlia, a gente vai entrar no final. Né? Hoje está a Letícia confirmado. As outras gurias ainda não confirmaram, mas elas devem aparecer. A gente aparece no final e a gente tira as dúvidas gerais de vocês. Né? E hoje tragam mais dúvidas do que o normal, porque é a nossa penúltima aula, né, gente? Mas voltando. Como eu ia dizendo,
né? A nossa argumentação, a profundidade da nossa discussão no nosso texto, ela pesa principalmente, ela pesa praticamente em todas as competências, né? Principalmente naquelas que dizem questão, a proposta de intervenção, obviamente, vai pesar nela, na questão do repertório sociocultural produtivo, né? Ali na competência número 2, também vai pesar, mas principalmente vai pesar na competência número 3, tá? A competência número 3, ela justamente está avaliando isso, né? Como vocês organizaram, como vocês apresentaram, né? Um texto que tem uma argumentação bem consistente, né? Ele é um texto que vai receber a nota máxima nessa competência. Não é tão difícil, é uma das competências mais tranquilas de se conseguir a nota máxima. Fiquem tranquilos. Tá? Então, ele justamente onde vocês vão selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista de vocês. Tá? Ali onde vocês vão realmente, né, expressar o que vocês querem dizer no texto de vocês. Né? Lembrando que vocês estão escrevendo um texto, não é para os corretores da banca. Né? Vocês não têm que escrever uma coisa de fato que seja o que agrade a eles. Vocês têm que lembrar quando vocês estão escrevendo um texto dissertativo argumentativo, eu não digo isso apenas para o Enem, eu digo para a vida de vocês quando vocês forem escrever textos, principalmente na faculdade. Vocês têm que pensar não na público-alvo fechadinho, vocês têm que pensar na pessoa que está lendo aquele texto, ela precisa entender o que está sendo dito ali. Né? Então, por isso que é muito importante. Vocês façam a breve apresentação desses argumentos lá no início do texto e aqui. Quando nós chegamos no desenvolvimento, desenvolve. Assim, explorem muito mais essas hipóteses que vocês estão trazendo, essas ideias. Né? Tragam mais informações sobre aquilo ali. Né? Isso também é uma questão muito que vem muito do planejamento do texto que a gente sempre fala, né? Chega na hora do Enem, vai lá no cantinho da folha, faz um rascunhozinho, né? Na introdução eu vou falar tal e tal coisa. Aí, no planejamento, lá no meio do texto, no D1 e no D2, eu vou desenvolver isso aqui de tal forma, eu vou fazer isso aqui, né? Para melhorar, né? Para realmente sustentar bem aquilo que vocês querem defender, tá? Olha ali, ó. Avalia como foram desenvolvidos os argumentos apresentados na introdução. Justamente isso, tá? Aqueles argumentos que a gente apresenta ali que devem ser, né, explorados mais ali no meio do texto, tá? Então, não se esqueçam, vocês sempre devem apresentar aquilo ali na introdução e respeitar essa estrutura e realmente explorar mais eles, desenvolver mais eles ali no segundo e no terceiro parágrafo do texto de vocês, tá? Vamos adiante. Como argumentar, né? Eu tô falando aqui que vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, mas eu não tô explicando, né, como é que vocês têm que fazer isso. Bem, tá aqui, né, como que a gente vai fazer, tá? É mais simples do que vocês pensam, né? Para argumentar bem no nosso texto, a gente tem que desenvolver aquelas estratégias argumentativas, né, direitinho, de modo que tudo fique coerente, né, de que tudo fique organizado, né, e seja muito bem compreensível a ideia, né, o ponto de vista que vocês querem passar sobre aquele tema, tá? E aí, num caso desse, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. A professora Júlia sempre fala sobre isso nas aulas dela, que é a diferença entre o fato e um argumento, tá? O fato, ele é uma ideia consolidada, tá? É uma coisa confirmada mesmo, sabe? Que não se pode confrontar um fato. Um fato todo mundo sabe que é verdade, tá? Então, por exemplo, na redação, quando a gente vai escrever a nossa redação, a gente não pode simplesmente trazer fatos. Normalmente, quem traz os fatos é a proposta, tá? Normalmente as propostas de redação, elas vão trazer fatos sociais e nós temos que buscar argumentos a partir daqueles fatos, né? Porque os argumentos não são questões tão concretas, tão definidas assim como os fatos, né? Que são coisas verdadeiras, coisas que não podem ser mudadas e não podem ser contestadas, não é que não possam, é coisas que não são contestáveis, não faz sentido contestar fatos, né? Por exemplo, matar. Todo mundo sabe que matar é errado. Né? Ainda que muita gente cometa essa barbaridade, a gente sabe que isso é errado. O ser humano sabe que é errado, isso é um fato. Não tem como negar. Né? Não vou dizer que seja errado exatamente, mas todo mundo sabe que é uma coisa ruim, né? Que não faz bem. Isso é inegável. Né?
E o argumento não. O argumento é aquela ideia que a gente pode desenvolver ela de diversas formas. A gente pode contradizer, a gente pode, né, confrontar, a gente pode mudar o sentido daquilo ali, né? E é muito importante que a gente traga para a discussão justamente esses argumentos a partir dos fatos, né, dos temas que são apresentados a nós de maneira bem coerente, bem sustentada, tá? E para fazer isso, justamente, nós temos que desenvolver as nossas estratégias argumentativas. E essas estratégias a gente já vai conhecer um pouco mais delas agora, tá? Vamos lá. Aqui, tá? Peraí. Tá bem. Aqui nós temos uma redação do Enem de 2013, tá? Não é uma redação completa, é apenas um pedaço, é a introdução, primeiro parágrafo, escrita pelo Paulo Henrique Mata, né? O tema era os efeitos da implantação da lei seca. Esse Enem foi muito polêmico, né? Esse Enem foi o ano que teve gente que escreveu a receita do miojo, que escreveram o hino do Palmeiras na redação do Enem. Foi uma coisa bem, bem maluca, assim, e também foi o primeiro ano que estourou aqueles memes dos atrasados. Já faz 7 anos, mas eu lembro perfeitamente. Foi uma loucura esse Enem, que só quem viveu sabe. Mas vamos lá. Sucesso absoluto, é o título, né? Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve, principalmente, à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após ter ingerido a bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Então, olha aqui, eu diferenciei entre 3 cores. O vermelho é o fato, o azul clarinho é o argumento e o lilás é a estratégia. Eu vou dizer, ali eu botei estratégia, mas realmente ali o azul é o argumento e o lilás é justamente o desenvolvimento desse argumento, mesmo que seja na introdução, nós já temos isso, tá? Mas olha ali, historicamente causadores de inúmeras vítimas. Nós estamos, assim, falando de um fato, né, que realmente isso não se nega. No Brasil, os acidentes de trânsito, eles são uma realidade, eles sempre aconteceram e causaram muitas vítimas, né? Desde que o automóvel existe no Brasil, nós temos acidentes e são gravíssimos e é uma coisa que realmente influencia o nosso cotidiano. Todo mundo conhece alguém que já passou por algum problema no trânsito, né? Seja um acidente ou coisas menores também, né? Dificuldades menores, todo mundo conhece. Então, uma coisa muito presente em nós, e não é negável, isso é um fato, né? Mas ele já traz uma nova hipótese, uma nova ideia. Os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil, tá? Isso aqui é uma concepção que ele tinha daquela época da aprovação da lei seca, lá em 2012 e 2013, tá? Então, ele já está trazendo uma hipótese dele, né? Uma observação que ele tem para aquele fato social, tá? E ali, no lilás, está justamente ele desenvolvendo essa hipótese dele, esse argumento dele sobre aquela questão, sobre aquele tema. Ele já está aprofundando a discussão dele já na própria introdução mesmo. Não, a gente só vai exigir que vocês desenvolvam isso bem na introdução, né? Mas que, né, tenham essa condição principalmente no desenvolvimento. A introdução, assim, vocês apresentam brevemente as principais informações, tá? E aprofundam muito pouco nelas. Muito pouco não digo, mas aprofundam apenas o necessário para uma introdução e para que dê um panorama do que vai ser dito no texto. Né? Ali na introdução vocês dizem as informações basilares do texto de vocês para uma pessoa entender. É as boas-vindas que vocês estão dando para o leitor de vocês, né? Ali na introdução do texto de vocês, tá? Vamos adiante. Então, agora vamos, de fato, para as famosas estratégias de argumentação, tá? Existem várias, aqui nós vamos dar uma pincelada em algumas. Algumas vocês já conhecem das aulas tanto da professora Júlia como da professora Mirella, outras um pouco menos, outras um pouco mais, né? E aqui eu dei uma juntada nelas, não estou fazendo exatamente tudo, né, bem separadinho, eu estou dando uma englobada aqui entre as estratégias, dá para ficar mais dinâmico para vocês, tá? O primeiro é o famoso, que vocês já muito ouviram falar, o texto de causa e consequência. Justamente aquele texto, tá? Eu não tô falando, aqui se libertem um pouquinho daquela coisa do texto
segundo parágrafo de causa e terceiro parágrafo de consequência. Tá? Aqui a gente está falando de questões já dentro de um período não, dentro de um trecho só de texto, tá? Né? Focando em argumentar um argumento que vocês têm ali, né? Foquem nisso, tá? É justamente, né, o texto que vocês o trecho do texto de vocês, que vocês trazem uma causa do problema, né? Que vocês têm o tema principal lá, apresentar a tese, e vocês trazem o que causa esse problema, e vocês concluem falando, né, quais as consequências que esse problema traz para a nossa sociedade. E assim vocês desenvolvem o argumento de vocês. Como eu estou dizendo aqui, eu botei ali entre parágrafos. Nós estamos falando de um argumento, tá? Justamente, nós estamos desenvolvendo esse único argumento. Então, ali, deste modo, os hábitos alimentares, o nosso tema, Brasil acima do peso, o que fazer? Deste modo, os hábitos alimentares dos brasileiros ainda estão longe do ideal para uma dieta saudável. E, portanto, essa atitude faz com que um elevado número de pessoas esteja acima do ideal. Tá? Isso aqui a gente está vendo, isso aqui é um ótimo argumento desenvolvido, assim, não é o perfeito, mas é um bom argumento desenvolvido para o meio do texto, né? Vocês fazem uma pequena apresentação disso lá na introdução do texto de vocês e chega no desenvolvimento, vocês podem apresentar isso aqui. Claro, aí entra outra questão que a gente sempre aponta para vocês precisam usar, e essa é uma das coisas que a gente mais reforçou desde o início das aulas. Colocarem um intertexto, né? Para ficar um bom D1 ou D2, esse parágrafo que a gente botou aqui de exemplo, ele só precisaria realmente de um intertexto, né? Claro que aqui é mais um exemplo rápido, né? A gente pode desenvolver muito mais do que isso aqui, mas é o básico que vocês precisam fazer essa boa apresentação. Tá? Vocês podem, né, aqui trariam dados, aqui pode ser dados de saúde, questões relacionadas a isso que vocês podem trazer nesse contexto aqui de texto, tá? Vamos indo. Ali, escolher uma segunda hipótese, tá? Vocês têm que fazer esse primeiro e depois vocês têm que fazer a mesma coisa para o segundo. Não é absolutamente a mesma coisa, né? Pra vocês entenderem. Vocês têm que fazer uma coisa similar, um processo parecido, né, de desenvolver o segundo argumento de vocês que vocês botaram lá no texto, na introdução do texto, da redação. Vamos lá. Se eu estiver repetindo palavras demais, vocês me avisem, viu? Porque eu tô com a cabeça que eu tô repetindo, parece que eu tô sempre falando a mesma coisa. Que horror. Aqui, para outras estratégias que a gente usa, né? Um texto de explicação e comprovação. Tá? Aqui a gente pode colocar uma outra estratégia, que é justamente a confirmação. Quando a gente está confirmando tal argumento que a gente está trazendo. Né? Apresentar dados estatísticos, resultados de pesquisa, documentos oficiais, né? Aquilo ali que vai realmente provar que o argumento que a gente está trazendo é verdade. Tá? A gente pode misturar com o intertexto ou não. Tá? Aqui a gente não está falando diretamente do intertexto. Normalmente, para apresentar esses dados, a gente precisa fazer intertextualidade, mas não é, de fato, o necessário. Tá? Aqui, nós estamos falando, o nosso tema é disseminação da violência urbana no Brasil. Ali, o Atlas da Violência de 2019, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, constatou um aumento da violência em cidades pequenas e médias do país. Crescimento responsável por aumentar o índice nacional nos últimos 20 anos. Né? Por exemplo, olha aqui. Nós estamos falando justamente, até que esse exemplo não está tão bom. Né? A gente fica crítico depois, né, de olhar os nossos exemplos. Né? Depois, quando a gente tem o nosso segundo olhar para as nossas aulas, para as nossas coisas, a gente realmente muda de opinião sobre muita coisa que a gente fez. Né? Por isso que é importante fazer a revisão. Dessa vez eu não fiz uma revisão tão boa desse trecho aqui, que eu poderia ter mudado, poderia ter feito mais. Né? Isso que a gente pede que vocês tenham nas redações de vocês, tenham o olhar atento, tenham um olhar muito atento às redações de vocês. Escrevam elas, como a professora sempre diz, a Júlia sempre diz, deixem o texto descansar, né? E aí depois vocês voltem para o texto de novo, né? Revisem, leiam e questionem as coisas que vocês escreveram, né? Pensem como se vocês fossem pessoas que vão ler o texto, não são a pessoa que escreveu, né? Que vão ler e busquem ver se vocês entenderam a mensagem que vocês querem passar a partir daquelas palavras, tá? Mas voltando aqui,
tá? Nós teríamos aqui a questão da violência urbana no país, tá? E aqui nosso argumento escolhido seria o aumento dessa violência nas cidades menores, né? Como a violência não é uma violência nas cidades, né, relacionadas a drogas ou outros motivos, né? Ela é uma tradicional das cidades grandes, né? Das metrópoles no Brasil, né? Sempre foi uma coisa assim, porque no interior nada disso pode acontecer, no interior é tudo tranquilo, tudo seguro. E a gente está vendo que, ultimamente, nos últimos anos, tem mudado muito isso, esse perfil. Né? Às vezes as grandes cidades, às vezes, dependendo do lugar, são até mais seguras, né? Nessa mudança. Aqui eu estou trazendo argumento, tá? Não tô trazendo fato, tá? E aqui, não, a gente traz a ideia de que as cidades menores agora elas estão cada vez mais violentas, cada vez mais perigosas, tá? E isso vai se desenvolvendo. E, para comprovar isso, ele traz justamente um dado do IPEA, tá? Que fez análise dessa questão das cidades brasileiras. Mas isso aqui não é nada assim, confirmado absolutamente negável. Né? Porque nada impede que um próprio estudo do IPEA de 2020 ou 2021 ou de outro instituto traga outra informação que contraste com essa ideia, tá? Inclusive, uma das estratégias de argumentação chama-se o contraste, né? Colocar duas ideias em contraste uma com a outra, né? Vocês trazem uma informação, trazem um argumento, e vocês podem falar que, por exemplo, que realmente o que acontece são questões contrárias a isso, né? Que talvez aí vocês podem fazer a relação como vocês acharem melhor. Eu me lembro do meu tempo de redação, de escrever, que eu peguei uma redação que eu falava que no século XIX, a gente espalhava notícias falsas através de bilhetes pelas cidades, né? Questões assim, todas no papel. E hoje, ao contrário do século XIX, nós usamos a internet justamente para espalhar, né? Sejam notícias falsas ou verdadeiras, né? Só que, na essência, ainda tem uma similaridade entre o passado e o futuro. As pessoas ainda compartilham notícias falsas, né? Isso é um problema. E aí nós fazemos esse contraste. Aqui, a mais famosa, e que essa sim, né, ela está mais próxima da intertextualidade, é justamente fazer uma citação ou uma alusão histórica, tá? Aqui juntei mais uma vez duas estratégias, né? Fazer uma citação ou alusão histórica, né, relacionando com aquele tema que vocês estão discutindo, né? E pode ser através da intertextualidade ou não, no caso, se for a alusão histórica. Porque talvez na alusão histórica vocês não estejam fazendo a referência específica a um texto de fora da redação de vocês, mas sim de um período, uma coisa, né, mais ampla, tá? Ali. Eu trouxe aqui o exemplo da alusão histórica, vai ser no slide seguinte, tá? Aqui eu trago o exemplo da citação. Ali, os cuidados com a saúde mental no Brasil, é o nosso tema, tá? Ali, estima-se que 80% das pessoas com depressão apresentem pensamento suicida e cerca de 10% a 15% dos depressivos suicidas. Sendo assim, é importante que as pessoas próximas estejam atentas a sinais que possam indicar essa possibilidade. Então, justamente, aqui o autor ele trouxe a ideia, o argumento que ele está discutindo, e ele trouxe mais um dado. Vocês veem ali que não foi preciso, em específico, trazer o nome da pessoa responsável, do instituto responsável por aquilo ali, né? Vocês trazem, né, um resultado de uma pesquisa e deixa amplo. Fica claro que não foi a ideia saída das vozes da cabeça desse escritor, da pessoa que escreveu o texto, né? Justamente porque ele está embasando aquilo ali na discussão dele, tá? E, é claro, tem a questão da alusão histórica, que, como eu já falei agora um pouco antes, né, que eu falei do século XIX numa redação e comparei com os dias de hoje, é justamente isso que eu estou falando. A gente pode comparar, né, questões que ocorriam no mundo em relação àquele tema, aqui pode ser em relação à saúde mental, no passado, em determinado período do passado, e comparar com o que a gente vive nos dias de hoje, ou, né, trazer mais uma hipótese, comparar com o que a gente pode viver no futuro, né, relacionado a determinado tema,
né, no caso, saúde mental aqui. Então é muito aberto, a argumentação de vocês é muito aberta, vocês podem argumentar de muitas formas, né? E vocês podem escolher qualquer uma dessas formas, só desde que vocês saibam sustentar isso muito bem. Tá? E não é uma coisa tão difícil. Vocês estão vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Parece mais do que a gente acha. Parece menos do que a gente acha. Para vocês verem como eu embaralho nas palavras. Mas é normal. É normal mesmo. Vocês já estão acostumados. Vou tomar um pouquinho d'água. Aqui eu trago um exemplo, né? É o trecho de uma redação, tá? E é o desenvolvimento 1 da Alana Miranda, do Enem de 2019, cujo tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ali, em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Vocês estão vendo ali, nessa primeira parte do parágrafo. Ali, ele traz em verde, ele já está fazendo uma alusão histórica, tá? Aí ele não se refere exatamente a um único período, né? Um único período da história da humanidade. Ele se refere ao desenvolver do Brasil, o desenvolver da população brasileira, né? De toda a produção do cinema conforme a história, né? E ele disse que o cinema ele sempre foi um produto da elite, né, de acordo com o tempo, né, e que das classes mais menores, as classes menos privilegiadas, nunca tiveram tanto acesso quanto a elite ao cinema, né, a produção cinematográfica, contato com a produção cinematográfica. Aí, para isso, né, para comprovar que ele pode fazer uma comprovação, né, da argumentação dele, ele traz uma afirmação de Foucault. Ele faz um intertexto, uma referência ao filósofo francês Michel Foucault, né, muito citado nas redações. Inclusive, né, ele não é como Bauman ou como George Orwell, que todo mundo bota, né? O Foucault, ainda que seja muito famoso e muito conhecido nas redações, é um bom teórico para vocês colocarem, porque ainda que ele seja bem famoso também, ele não é uma coisa que aparece toda hora. Então, podem anotar esse intertexto aí para usar nos textos de vocês do Enem, tá? Ali, continuando. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Aqui ele está trazendo outro argumento, né, para vocês verem. Né? Desse modo, com a concepção... E olhem os conectores, a importância dos conectores para a gente, né, relacionar, né, tudo no nosso texto. E aqui a gente vê que fica muito mais claro onde que está o nosso argumento e onde está a nossa forma que a gente desenvolve esse argumento, né, através dos nossos conectores, né, da aula passada. Lembrem, né, que tem a nossa lista lá na pasta do Drive. Não esqueçam de olhar a nossa lista na pasta do Drive, porque elas têm muita coisa para vocês lá, principalmente na questão dos conectores, tá? E veja ali como eles são importantes para a gente entender o nosso texto, né? Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Aqui, ele realmente traz uma conclusão. Ele explica, né, o porquê daquele problema, né? A gente geralmente fala, né, quando vocês vão escolher os argumentos de vocês, de tratar o problema 1 e o problema 2. Né? Porque normalmente os temas do Enem são questões problemáticas, né, da sociedade brasileira. Então, questões que têm um efeito ruim, de certa forma ruim, para nós e a gente quer resolver. Né? Na tua tem a proposta de intervenção. E tratar de problemas é bom. Vamos lá. Agora, o exemplo 3, tá? Do Enem 2018, que era a democratização do acesso... Botei o mesmo ali. Do Enem de 2018 que foi a manipulação pelo processamento de dados na internet, tá? Ali. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Conforme o conceito de mortificação do eu,
do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Tá? Olha aqui, ó. A gente está falando da citação, tá? E a gente está justamente puxando a nossa argumentação a partir daquela citação. Para vocês verem, aquilo ali sim é o nosso intertexto do texto. Ele não é, de fato, a argumentação da nossa ideia, do nosso problema, mas ele está ali para abrir, né, espaço, abrir caminho para que a gente desenvolva e apresente o nosso argumento. Ali, ó, tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, aí nós estamos falando justamente, né, dessa questão do pensamento individualista, egoísta da sociedade. E ali, dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que é dispositivo conectado. Ali em vermelho, sim, nós estamos fazendo a nossa ideia. E ali terminamos. Evidencia-se, portanto, a nossa possibilidade de escolha quanto ao que fazer no virtual. Ali a gente está concluindo também a nossa ideia, a gente está fazendo a explicação, né, a confirmação do que acontece, né, o problema, uma certa consequência, que a gente já vê relações de causa e consequência aqui nesse texto, né, e realmente completa, né, o nosso argumento principal, para vocês verem que não precisa necessariamente vocês apresentarem o argumento antes. Não, vocês podem, né, abrir caminho para apresentar eles, né, antes já de apresentar ele de fato. E isso também, argumentar, isso também enriquece a argumentação de vocês, tá? Aqui da redação da Clara de Jesus. Bem, que já são 8 horas, passou voando. E aqui, para encerrar a nossa aula, né, já faz algumas semanas que a gente ainda não tinha. As gurias podem entrar, a Júlia, a Letícia e a Mirella. Sejam muito bem-vindas, né? Como já faz algumas semanas que a gente estava sem proposta de redação, eu trouxe hoje, que é uma questão, né? Quando eu vi esse tema aqui, tá, pode ser, porque ele é um tema bem diferente daquilo que a gente estava trabalhando, que é justamente o consumo de carne como questão social, a importância de discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Prestem atenção nas palavras-chave. Lembrem que os argumentos de vocês, eles devem sim, sempre ser formados a partir das palavras-chave que vocês usam, tá? Esse tema bem diferentão, né? Que a gente nem sempre... Ai, peraí, meu som estava desligado aqui. Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Prof. Júlia. A Prof. Mirella não tá aí. Não tá, né? Acho que hoje eu bati recorde de tantas vezes que eu falei teu nome na aula, Júlia. É porque tu tinha dado 2 aulas, aliás, acho que umas 3 aulas sobre esse conteúdo, praticamente. Mas é muito importante, né? Eu acabei chegando atrasada, né? Tinha te avisado, mas eu ouvi meu nome algumas vezes. Uhum. É muito importante esse conteúdo. A argumentação é a palavra-chave do texto, né? Do nosso texto. Não adianta. Se a gente quer se destacar, se a gente quer ter um texto diferenciado, tem que ter argumentação. Porque o resto dos textos são cheios de fatos, de senso comum, né? De tudo aquilo que a banca já está cansada de ouvir, né? É o que faz valer o nosso texto, né? Até quando vocês quiserem, Lorena. Sintam-se à vontade para mandar a redação para o nosso e-mail. Agora eu vou passar os textos explicativos aqui. Daqui em poucos minutos vocês já vão ter acesso lá do Drive a todos os textos explicativos. Tem ali. E aqui vocês podem mandar as nossas redações, as redações que vocês escrevem para o e-mail ali, redaçãodesafio2020@gmail.com, ou diretamente para a nossa monitora, a Letícia, que também está por aí, e que vocês podem também marcar horários com ela para tirar dúvidas ainda, né? O nosso ano letivo ainda não acabou. Acho que é até dia 20 que vão as nossas atividades no desafio, mas para receber redações no nosso e-mail, vocês podem seguir mandando, a gente vai trabalhar, né, até janeiro, com um ritmo menor, mas sim, vamos seguir recebendo redações. E dúvidas também. Bem menor. Uhum. Até dia 18 ali. Vai ser um ritmo bem menor mesmo, né?
todo mundo precisa de férias depois de todo esse ano, né? Eu não botei a minha aula de semana passada, mas agora, quando acabar a aula, eu já boto a de semana passada no Drive e a de hoje. Na semana passada não tem tema, né? Não botei tempo. Até, importa as aulas que tem tema. Mas então, Tem as gente, aulas do dúvidas? YouTube também, né? Ah, é. Não esqueça das meu aulas do texto YouTube, que estão motivador quase ou não? todas lá. Tu não vai ler os motivadores? Ah, podemos ler. São grandes. Mas enquanto isso, gente, dúvidas? Dúvidas, agora é o momento de vocês mandarem as dúvidas para nós, pra gente, né? Pra gente discutir. Estamos abertos. Tá acabando, gente. Que horror. Passou rápido. Alguns É dias verdade. passaram rápido, outros não. Algumas semanas foram rápidas, A gente tá outras aqui há nem tanto. 7 meses. 7 meses a gente. Nem senti passar esse tempo. E como Acho é que que aqueles. vocês estão? Vocês estão apreensivos ou vocês estão tranquilos, preparados, prontíssimos? Pra prova do Enem. Um mês pra prova do Enem. Nervosa. Também Normal, estaria. normal. Entendo. Estivemos neste lugar. Perfeitamente normal. Cansado. Cansados também é. A gente não tá tão nervoso pro Enem, Penta, porque a gente não vai fazer. Né? Eu vou fazer, mas só por fazer. Não realmente vou fazer. Eu cheguei a me inscrever pra ter experiência junto com todo mundo. Mas cansado a gente tá bastante desse ano. E como as coisas se acumulam agora no final, né? E aí, pessoal? Mas voltando ali pro texto, gente, eu vou ler a charge para vocês. Lembre que o nosso texto ele está justamente relacionado ao consumo da carne do nosso país. Se vocês forem ali no Brasil, né, gente? Se vocês forem olhar ali na nossa charge, nós temos uma vaca, um porco, um coelho e uma galinha no telefone. E aí a galinha diz: alô, é da casa da Princesa Isabel? É que a gente tá precisando de uma nova lei áurea por aqui, né? Interessante isso, né? Porque os animais, de certa forma, são escravos da nossa alimentação. Infelizmente. Também estou com medo do Covid fazer a prova nesse meio tempo. Isso vai ser bem complicado, né, gente? O bom é que já desde antes da pandemia, né, já tinha um certo distanciamento entre cada aluno fazendo a prova, né? Geralmente era uma cadeira vazia, uma com aluno, uma cadeira vazia, uma com aluno. E as fileiras bem distantes uma da outra. Né? Creio que todo mundo vai fazer a prova de máscara, né, com álcool gel, né, cada um leva sua garrafa, sua caneta, nada de ficar pedindo emprestado para ninguém, né, deve medir a temperatura antes de entrar da escola. Tem que ter toda a preparação, realmente, para a prova do Enem. Mas fiquem tranquilos, tá, gente? Tinha que aumentar o tempo, hein? Podia aumentar o tempo. Imagina, né? Não tem como dizer que, por exemplo, o uso da máscara não vai afetar, sabe? Às vezes a gente não consegue ficar muito tempo, sei lá, é uma coisa muito desconfortável, né? Toda essa função, sei lá, complicado mesmo, tá? Esse ano eu decidi não fazer, né? Eu tava com a ideia de fazer no ano que vem. Porque eu já tinha feito, na verdade, meu ano de Enem foi em 2002, né, gente? Eu tô na faculdade há um ano, em 2019. Aí, não, peraí, vou respirar um pouco, não vou fazer agora, mas a minha ideia era fazer ano que vem, né? Eu fiz 2017, aí eu não fiz 2018 nem 2019. Aí esse ano eu vou ter de fazer e foi bem na pandemia. Pode até ser que pessoas tipo tu, assim, que não iam fazer valendo, pode ser que nem vão, né? Tem a possibilidade dessas pessoas não irem. Mas muita gente não vai, né? Eu me lembro no ano que eu fiz, cheguei na sala, acho que metade das provas não foram usadas.
Muita gente chamavam as pessoas não apareciam. Às vezes no segundo dia também já não vão, já, né? No primeiro dia já se decepcionam, não vão no segundo dia. Mas vai dar tudo certo, gente. Estaremos aqui com certeza torcendo por vocês. Torcendo muito. Assim que sai o tema de redação, já fico bem louca procurando. Qualquer pessoa que sai, qual foi o tema? A gente fica muito, muito curioso para saber. Para saber normalmente o tema que a gente trabalhou. Twitter, né? Sim. Sim, até quem vai fazer valendo pode desistir por causa disso tudo. Com certeza. E por outros motivos também, né? E aí, pessoal, dúvidas? Não? Tranquilo? Semana que vem, nossa última aulinha, professora Mirella. Daí no horário normal, tá? 8h30. Vocês têm espanhol antes daí, né? Acho que tem. Se o Lucas mandou a mensagem que vai ter. Participem da aula de espanhol, da sociologia, de todas as disciplinas. Aproveitem que é a última semana. Tirem as dúvidas de todas as disciplinas, né? Nessa semana. E aproveitem a hora de redação. Aproveitem que hoje a gente tem bastante tempo. A gente não chegou nem na hora que a gente normalmente começa a aula. É até melhor que a gente acabe cedo, assim, né? Eu janto cedo, né? Chega esse horário, eu já tô louca de fome. É verdade. A Mirella fica apavorada, como eu janto cedo. Que horas que tu janta? Eu janto ali 7h30, 8 horas, no máximo 8h30. Passou das 8h30, eu já tô assim, varada. Tá. E o bom da outra aula que aí janta antes e depois da aula. Já dá janta e vem alimentar. Se a comida já pronta, se a comida não tá pronta, só às 9h30, meu. Daí só eu não alimento depois. Antes da aula eu tomo um café, como uma torrada, um pão, uma coisa assim. Mas nada muito pesado. Janta mesa depois. A Tânia disse, só eu faço café. 8h30 eu tô recém tomando mate. O meu mate é às 5, gurias, às 5 horas bate ali, ó. Preciso de chimarrão. Tá aqui do meu lado, aqui, ó. Ela tomando, vendo um filmezinho. Aqui, ó. Mas é bom, né? É bom tomar um mate. Depois às 8 horas. Gosto de manhã, mate eu gosto de manhã, me acelera pro dia, assim. Me anima de manhã mais. Eu gosto de dormir, no caso. De manhã é dormir mesmo. Aí é maravilhoso, né? É maravilhoso. Você não precisa se acordar de manhã, aí não precisa nem tomar mate, não toma nada. Acorda tardíssimo, 11 horas. Vai almoçar direto. Que eu claro. Olha o papo, né? Não, e aí, dúvidas? Agora o mais importante, gente, dúvidas. Vocês têm dúvidas sobre o nosso conteúdo, sobre a aula de hoje, questões da argumentação, que é muito importante, ou questões de outros conteúdos que a gente tratou em outras aulas, sobre o Enem também. Estão vendo bastante filme, bastante série para botar no intertexto. A hora é agora, a hora de descansar é agora, né? A hora da gente relaxar, mas não... a gente relaxa, mas segue firme. Para dar uma diminuidinha. Agora não adianta acelerar. Sendo bem sincera, agora não adianta acelerar. Quem estudou, né, pode dar uma acalmada, uma desacelerada. Mas quem não estudou, por acelerar agora, não aconselhamos, né? Não é a melhor coisa de fazer. Não tem por que acelerar agora. Agora é o momento de realmente só revisar. Estudar o ano inteiro, então... Agora é o horário de levar os estudos mais levemente. E aproveitar também as festas de final de ano. Isso que é ruim, né? Porque o Enem vai ser bem logo depois do Natal, Ano Novo, né? Todo mundo já vai ter comido bastante, não vai querer estudar mais. Vai ficar ali uns dias sem estudar, aí já, né? Vai chegar aquela preguiça. Claro. Mas vamos, gente. Foco. Escrevam redações. Até ali a última semana. Podem seguir mandando. Podem mandar dúvidas. Podem marcar monitoria com a Letícia. Ela vai estar sempre pronta para receber vocês. Monitoria até o dia 18 daí, tá? Isso, que aí é pelo desafio mesmo, então. Só até dia 18. Uma redação sobre a população trans deve ter chegado. É que a gente deve ter se perdido. Deve ter chegado, sim. Inclusive, eu acho que até já comecei a corrigir ela. Tô com o meu e-mail aqui da redação da
Tânia, né? Sim, já foi começada a correção dela, inclusive. Né? Em poucos dias tu vai receber ela corrigida. Então tá, né, gente? É isso, se não temos mais dúvidas, podemos encerrar por aqui. Né? Uma boa noite para vocês. Né? Fiquem bem, descansem, estudem, pratiquem redações, mandem dúvidas. Né? Aproveitem para assistir filmes, coletar intertextos. A gente agradece vocês sempre, né? Pela presença, pela atenção. Né? Vocês são maravilhosos, vocês vão arrasar no Enem. A gente torce muito por vocês. Tá? E a gente muito pela felicidade, pelo sucesso de vocês. Ai, E a gente agradece muito. uma boa noite, gente. Bons estudos, boa escrita. Qualquer coisa nos chamem.